Tenho 30 anos e me sinto um fracasso, sem amigos, sem emprego e sem direção. É sobre esse vídeo que a nossa parceira tá relatando aqui nesse tema e tudo mais, e que a gente vai desenrolar juntos aqui. Eu tenho um pouco de receio de entrar nesse tipo de tema um pouco mais sério, porque eu sou um pouco pragmático demais. Eu tenho uma postura específica em relação à vida. Não tô falando que eu sou especial, não, gente. Mas eu tenho uma forma muito pragmática e quadrada de enxergar as coisas, porque eu acho que a vida nos exige isso, tá? Dentro da minha experiência de vida. Mas vamos ver o que ela tem a dizer, né? Eu não quero ser também um insensível que vai ficar adivinhando as coisas, não. Vamos embora aqui, vamos ver o que ela tem a dizer. Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. Ah, tem outro gato ali, achei que era E só hoje é um. meu aniversário. Estou fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já estou notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só para deixar aí. O que acontece é que eu estou bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Hoje em dia, eu não penso assim, Cara, mas eu acho uma doideira. A primeira coisa aqui. Como é que as pessoas acham que, pelo fato de ser alguma coisa mais reta, digamos assim, é simples, é simplória essa biografia? Você entende? Porque vamos lá, você escolher um curso para fazer na sua carreira, né? Quando eu digo um curso, eu tô falando tanto do tema quanto da trilha que você vai fazer. Então vamos supor que você quer fazer publicidade e propaganda. Você vai ter uma série de episódios no meio dessa jornada de estudos que vai te levar até um dia você se formar e eventualmente encontrar um emprego, né? Esse caminho, ele é cheio de coisas, pô, pra ser vividas, entendeu? O tempo inteiro, pô. No meio desse caminho você vai encontrar uma pessoa que você vai fazer uma amizade, que além de você fazer essa amizade, você vai encontrar outra pessoa que você vai se apaixonar, e você vai ter uma desilusão amorosa com essa pessoa, e depois você encontra uma outra pessoa muito mais foda, e você vai ter uma família com essa pessoa. Como é que o povo começa a conceituar que as coisas seguirem essa trilha é uma trilha sem graça, pô? Porque o que há de graça que vocês tentam tanto buscar? Qual que é a graça? Qual que é o tesão, o sentimento que essa vida aqui, que ela vai atribuir pra você uma série de escolhas, responsabilidades, erros, falhas, acertos, sentimento de vitória, sentimento de derrota, fracasso. Essa vida, assim, comum, ela não vai proporcionar isso, pô? A vida tem que ser realmente uma Ilíada, tem que ser uma Odisseia, você tem que ser um herói pra você chegar assim, caraca, velho, eu pulei de uma montanha no Everest e agora tem que ser sempre assim, pô? E por que que isso é tão emocionante, tão gratificante quanto uma simples linha reta de uma vida comum, pô? Por quê? Isso que eu não consigo compreender, moleque. Antes eu pensava dessa forma. Antes eu pensava dessa forma. Mas hoje, com a vida que eu tenho, com as escolhas que eu tive durante toda a minha trajetória, me fazem pensar, por que não é tão interessante assim? Eu acho interessante pra cacete. Todo dia você ter que tomar uma série de decisões que vão implicar não só na tua vida, mas das pessoas que estão à sua volta. Por que tem que ser uma coisa simplória ao ponto dela, por exemplo, perceber assim, de um jeito meio... É só isso. Como assim é só isso, pô? É isso. Isso é uma vida sendo vivida, pô. na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos
foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona. E Igual todo e qualquer adolescente, pô. Não sei por que que... De verdade. Assim, por favor, gente, não percebam isso como uma crítica pessoal a ela, tá? Não é. Não, eu estou pegando o tema do que ela tá abordando aqui e a gente tá querendo... desenrolando em cima disso, tá? Mas por que que as pessoas amam tanto o que foi na adolescência, mano? Por que que elas hipervalorizam isso e trazem como uma conduta não só moral, mas da personalidade, algo da personalidade que encrava na pessoa, pô? Pra vida adulta, mano. Sendo que a adolescência todo mundo conhece que é uma fase de merda pra todo mundo, pô. Adolescente é chato, é reclamão, é depressivo. Mano, qual é a novidade? E por que que, assim, as pessoas atribuem isso como se fosse, assim, um momento muito chave da vida, assim? Cara, a adolescência é a parte mais chata que qualquer pessoa pode ter na vida, mano. É, de verdade, cara. Por favor, vou repetir aqui pra vocês, vou repetir olhando no olho de vocês aqui, ó. Eu não estou menosprezando e diminuindo a história e a abordagem que ela tem perante a própria história. Eu tô trazendo só uma ótica diferente. Vocês conseguem compreender isso? É de boa pra todos vocês entenderem isso? Porque o que eu tô trazendo aqui é uma clarificação dentro da minha perspectiva e da minha visão de uma coisa que ela tem que ser colocada no seu devido lugar, porra. Por exemplo, como que ela tá citando agora, a adolescência é a adolescência, gente. Adolescência é a adolescência. O que as pessoas esperam da adolescência? Você vai se sentir questionando uma série de coisas, você vai se sentir sozinha, você vai se deprimir, você não vai fazer tantos amigos, ou por outro lado, você vai fazer muitos amigos. É uma fase comum, cara. Por que as pessoas hipervalorizam essa parada? Eu não consigo compreender, velho. De verdade, cara. eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, eu não tinha visão de nada. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco e meio que na sorte eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Lá eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. Olha aí, que E doideira. É falta de senso das proporções, né, gente? Vocês que percebem isso? É assim, é uma falta de senso das proporções. E eu acho que é falta de direcionamento pra ela. Foi falta de direcionamento pra ela durante muito tempo da vida dela, né? Tipo, alguém que colocasse o pezinho dela no chão e falasse: minha filha, você é fluente em inglês, você tem noção disso? Ai, não, mas é porque eu não acho que é especial. Não tô falando que é especial, mas é uma característica muito foda. Você não consegue compreender, porra? Tipo, observa, observa o nosso redor. Eu não tô falando pra você ser aquela pessoa que tudo vai ter que ficar sob aspecto comparativo da sociedade. Mas você tem que levantar a cabeça pra entender o valor das coisas, porra. Né? Que doideira é isso, né? Muito doido mesmo. lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de
2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande. E passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço, a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande. Justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui. Olha aí, rapidola. É só pra reforçar a questão que eu tinha falado anteriormente do senso das proporções, né? Cara, se você pegar nos pormenores da história, você vai perceber que ela não passou, pelo que ela estava dizendo, pelas grandes dores que, de modo geral, as pessoas passam, né? Que não é só o questionar, eu vou conseguir. Por exemplo, hoje o grande questionamento das pessoas que tem na idade dela 30 anos de idade é conseguir sair da casa dos pais, né? Porque sempre vão pensar sobre o aspecto financeiro da coisa. A maioria das pessoas não tem aquela condição para poder pagar um aluguel, por exemplo, em São Paulo, que é 3, 4 mil reais, um cubículo pequeno e tal. Você vê que não foi um grande problema para ela, foi simplesmente uma situação que ela, vou sair de casa e tal. E naturalmente, olhando por essa perspectiva, ela estava amparada sim. Eu posso estar equivocado, mas o que pelo menos ela tem a dizer é que ela estava sendo amparada sob o aspecto mais difícil da fase adulta, no início da fase adulta, que é o aspecto financeiro, né? Isso já é um ponto que me deixa observar sobre a forma na qual ela aborda os problemas, pô. Mais uma vez, eu não sou aqui psicólogo, psiquiatra, julgador, não tô falando disso. A gente tá só abstraindo diante das coisas aqui, porque alguma coisa eventualmente pode ser boa pra você da mesma forma que pode ser boa pra mim, tá? Então, assim, vamos imaginar o seguinte, que a maioria de questões problemáticas de modo geral para pessoa que quer sair de casa e tudo mais, não me parece que foi um empecilho para ela. É muito mais sobre a forma e a ótica que ela estava enxergando as coisas e a expectativa que ela estava colocando na parada. Então vamos pensar aqui da seguinte forma. Ela estava olhando para a situação de que quando chegasse na faculdade ia ser a parada. Quando arrumou um emprego, ela teve o sentimento, o gozinho dentro dela de que, é isso que eu quero fazer da minha vida. Gente, essa é a pior abordagem que você pode ter na fase adulta. A pior abordagem. Quando você sempre tem a expectativa de amores e emoções, né? Amores não, paixões, né? Aquela coisa mais
que pega fogo, que esquenta dentro de você, que você acorda animado e faz aquele café da manhã pra poder ir trabalhar e tudo mais, é a pior abordagem que você pode ter. Você tem que entender quais são as coisas que estão inclinadas à tua vocação, pô. A tua vocação. E eu tô falando de vocação, não tô falando de trabalho no sentido trampo, não. Tô falando inclinação baseada na tua vocação, pô. O que há de mais profundo acerca de um caminho pra você perseguir, pô. Porque o trabalho, você vai entender o que é um trabalho. O que é o trabalho, gente, na vida da gente? É aquilo que vai fornecer pra gente dinheiro pra gente pagar as contas. E só. E só, pô. Tem que ser encarado dessa forma, pelo menos assim, na minha perspectiva, e quando eu tento passar isso pra alguém, pô. Você não tem que encarar o seu trabalho como seu grande amor, pô. Existem os seus amores maiores na vida e os seus amores menores, pô. Se o seu trabalho ele for dentro de uma expectativa de um amor maior, o que, que há de mais profundo e valioso dentro da sua inclinação vocativa, das suas vocações, e daquilo que realmente é mais importante e menos importante, pô. Porque no dia que você se frustrar com esse trabalho, você está fucked up, velho. Você tá perdido. Você entende? Então, o que eu tenho percebido aqui é esse alimento de expectativa, sabe? Eu tô achando que as expectativas elas foram mal calibradas. E muitas pessoas hoje em dia têm calibrado mal suas expectativas. Quando você pergunta pra alguém, isso aqui é um ponto muito interessante, cara. Quando você pergunta pra pessoa, mano, me fala um pouco sobre você, a pessoa sempre fala sobre carreira. Já perceberam? A pessoa nunca vai falar sobre, pô, eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar uma cervejinha, jogar meu futebol com meus amigos, ou ouvir um Zezé de Camargo e Luciano, tô falando uma coisa de mim aqui. Fazer um churrasquinho no final de semana, tá ligado? Não gosto de fazer nada também, bicho, e tal. É difícil você ouvir pessoas falando sobre o que gostam, o que amam, sobre elas, mano. Eu acho que outra pessoa já fez essa abordagem, essa reflexão. Não me lembro bem quem foi. Mas é muito interessante isso, cara. Porque quando você vai falar assim, mano, fala um pouco sobre você, velho. A pessoa começa a falar sobre trabalho, carreira, sucesso profissional, que trabalhou aqui, que fez isso, que fez aquilo. Mano, foda-se. Foda-se, pô. Existem coisas muito maiores do que o ofício que você ocupa no horário comercial, pô. E isso não tem que estar dentro de uma expectativa que aprofunde e doa dentro de você, pô. Você tem que entender o trabalho como um recurso que vai te engrandecer pra você se tornar um ser humano melhor, pô. Não tô falando de ser humano evoluído, mas um ser humano melhor, pô. Que tem postura diante da sociedade, que coopera socialmente pros entes, que é útil pra sociedade e pra você mesmo diante da sua biografia. Você entende o que eu tô querendo dizer? Ou tá muito confuso o que eu tô querendo dizer? O que eu tô falando aqui é que talvez o que aconteceu com a nossa amiguinha aqui, a nossa amiguinha aqui, é uma quebra de expectativas, velho. Que fez ela sofrer demais. Entenda que cada episódio que vai passando na vida dela é uma quebra de expectativa. Ela sente alguma coisa e daqui a pouco a coisa vai perder o tesãozinho. Aí, você entende? Ai, vou entrar na faculdade? Vou trabalhar? É sempre essa sensação, essa busca pela sensação e não pelo dever a ser cumprido. Porra, é um trabalho, porra. O que eu tenho que fazer nesse trabalho? Trabalhar bem, ganhar o meu dinheiro e fé. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar aqui? A experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha! Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa.
e eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou para a casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu estava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Quando eu voltei lá para casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Pois é, essa é uma questão aqui. Maluto pelo... Assim... Eu consigo compreender o que ela tá querendo dizer. Mas essa ruminação, ela não é necessária, pô. Tipo, se a gente toma alguma decisão na nossa vida observando da seguinte forma, ó. Eu tô num relacionamento horrível, de merda, que a pessoa me bate, a gente briga pra caralho, sabe aquela coisa toda. E eu decido me separar. Porque eu avaliei todos os contextos e quero me separar. E você se separa. Naturalmente, em alguns momentos, você vai se lembrar, quando você estiver sozinho, dos momentos bons que foram lá. Mas você também não pode se esquecer dos principais motivadores que fizeram você meter o pé. Você entende? Então, assim, eu consigo compreender, por isso que eu falei, eu consigo compreender qual a sensação que ela tem e tudo mais em relação a isso, mas não parece que tá claramente resolvido. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Pode ter resolvido na situação dela, mas talvez você aí esteja passando por um processo de ruminação, de ficar pensando em uma situação, em um contexto, no que poderia ter sido o e se e tudo mais. E, meu irmão, se você sentiu profundamente que não era pra ter tomado essa direção e você realmente não tomou a direção, é porque é essa porra aí mesmo. Segue sua vida. Certo? Segue sua vida. Pouco assim, como num plot twist bem doido, antes, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que... Porque é um trabalho. É um trabalho, não é uma diversão, cara. Você tem meta. Você entende isso? Você entende que você tem metas a cumprir. Você precisa ter sim uma expectativa, um lugar para poder chegar, para poder galgar e crescer, porque é um trabalho. Essa abordagem ela precisa existir, gente. Esse olhar de sinceridade e de postura madura diante das coisas, pô. Senão vai ficar nisso aí, ó. Vai ficar nessa parada. Gente, ainda assim não cheguei lá. Ainda assim não deu. E quando senti, não gostei. E quando... Mano, isso é a vida, pô. Isso é a vida acontecendo. Mas essa abordagem, se você não olhar pela ótica específica e correta, vai fazer você ficar doente, pô. Não tem como não ser um ADC, gente.
Não tem como eu olhar pra essa parada aqui e olhar pra assim, pô, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso gravar, eu preciso editar, eu preciso agendar os vídeos, preciso fazer thumbnail, preciso pensar em como vai ser a thumbnail, e além disso eu tenho que organizar em relação aos meus trabalhos fixos, às minhas fontes de renda, as contas a pagar aqui em casa. Se eu não olhar como um olhar de colocar esse negócio que eu tô fazendo aqui no lugar dele, e aí, pô? Eu vou adoecer, gente. Eu vou adoecer, mas isso é um cálculo assim que, gente, tem que ser levado dessa forma. E eu tô falando assim, Yuri, como é que você tá falando tão afirmativamente? Cara, é só olhar o histórico aí, pô. O YouTube tá aí. Olha como é que os grandes YouTubers se adoeceram. Quando começaram a perceber que a parada é um trabalho, pô. Quando deixou de ser legal. Você entende? É cabuloso, pô. Foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso, simplesmente você sempre vai estar para trás, E qual que é né? o Você problema disso? sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. E qual que é o problema? Honestamente, velho, eu não estou criticando ela, por favor, gente. Mas, gente, qual que é o grande problema disso? Isso não é a realidade da vida desde sempre, não, gente. Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais qualificado, sempre vai ter o Cristiano Ronaldo aí, pô. Não é pra gente sofrer por causa disso, não, cara. Você não deve sofrer por causa disso. Você não deve, você não tem o direito de sofrer por causa disso, cara. Você só tem que fazer o seu, pô. Faça o seu dentro das suas possibilidades da melhor forma que você puder. Porque a tua vocação te pede isso. Acabou, pô. Não sofra, gente. Não sofra. Por favor. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Não é bem É o que eu tô falando. Essa visão romântica acerca da realidade pune a gente sob o aspecto psicológico, cara. Não tem como não punir. Você entende? E por favor, eu vou repetir isso várias vezes para que vocês se acostumem com a minha abordagem aqui nos próximos vídeos, né? Eu não estou julgando o sofrimento dela. As pessoas sofrem. E independente do sofrimento que ela esteja sentindo, quem sou eu para poder julgar o sentimento que ela tem em relação à coisa? O que eu estou julgando aqui, e eu vou utilizar a palavra julgar, é os aspectos que fazem a pessoa chegar até esse sofrimento. Eu não tô julgando a pessoa dela, não tem nada a ver. Mas eu tô tentando traçar isso, inclusive, como um paralelo aqui, para uma realidade que a gente pode utilizar como um recurso prático. Para que a gente tome as escolhas na nossa vida e pensar, porra, será que é isso? Será que não é? E vambora. Deu pra entender? assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba. E eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais, e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 muito. Demais. Pra trás de quê, gente? Pra trás de quê, cara? Eu tô falando isso porque talvez você possa se sentir assim também. É normal a gente se sentir um pouco pra trás. Porque há uma régua, né? Social. Que você vai fazer aquele comparativo. Pessoas de 30 anos, como é que tá a vida? Né? E tudo bem, mano. Tudo bem. Eu acho que você tem que sim se esforçar, tá? Eu não vou ser o cara aqui que vai chegar pra você aqui no YouTube e falar, gente, é uma corrida de você contra você, não. Não se pressione e tudo mais. Tem que correr atrás, tem que ganhar dinheiro, sim. Ganhe dinheiro, forme uma família. Você tá entendendo? Trabalhe, batalhe, tenha filhos.
Eu sou esse cara que eu vou olhar pra você. Por quê? Porque funciona, porra. Você entende? Você olha a sociedade e você vê o que funciona e o que não funciona. É simples assim. Você tem que entender que as coisas são práticas. Pelo menos a minha abordagem diante das coisas, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa e principalmente, eu consigo compreender que você também tem que olhar pra tua biografia e comparar a tua biografia num processo progressivo pro que você era, pô. Você não tem que ficar só olhando pro redor. Ai, nossa, olha o tênis que ela tá andando, olha isso que tá fazendo. Você tá entendendo? Eu acho também que não é por aí. A gente não tem que sofrer por isso. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu estava chorando muito, estava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você estava, de onde você estava antes, né? E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você está aqui, enquanto eu estou aqui, enquanto a gente está aqui, a gente tem força para continuar. Mesmo que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda está aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir para academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas, enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva. É o seguinte, eu tenho algumas observações sobre isso, tá? Primeira observação que eu vou fazer aqui. Essa parada do tudo que você quiser, é só você sonhar, é só você ir fazer. Tira isso da sua cabeça. Você não pode fazer tudo. O fato de você não fazer tudo é uma bênção, pô. É uma bênção. Você entender que não é, porra, você com 30 anos de idade, como ela falou, eu não vou conseguir ser mãe antes dos 30. Mas eu posso aí, sei lá, ser mãe agora, nos próximos 5 anos e tudo mais. É isso.
É isso, a abordagem que você tem que fazer em relação a isso. Mas como é que a gente não consegue conceber, durante toda a nossa biografia, que a gente não consegue fazer tudo? Que, eventualmente, você não vai conseguir tocar bateria, pô. E qual que é o grande problema nisso? Você entende? É claro que a gente tem que perseguir, né? Tem que correr atrás, tem que, porra, eu quero realizar, eu tô aqui pra realizar, eu tô aqui pra dominar, né? O ser humano, ele foi feito pro domínio, pô, pra se expandir, pra crescer, e eu acho justo isso, mas você também tem que entender que você não vai conseguir fazer tudo, pô. O fato de você não conseguir fazer tudo não é pra te abonar. Você entende? Não é pra falar assim, então não vou fazer nada. Não tô falando isso, mas é pra você compreender que dentro das suas capacidades que são limitadas, ainda assim você tem coisas a fazer. E tem que fazer de todo o seu coração, com toda a sua vontade. Com postura, pô. Com postura em relação à parada. De você chegar e correr atrás do negócio. Você tá entendendo? Porque é isso que a gente tem que fazer com o ser humano. Mas eu não gosto dessa abordagem do que assim, dá tempo pra fazer tudo. Não dá tempo, a gente percebe que não dá tempo. Porque a vida ela começa a cobrar cada vez mais. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tenho 30 anos de idade e eu sou pai de 2 crianças. E eu tenho minha mulher também. Tá? Você acha que eu consigo fazer o que eu quero, pô? E graças a Deus, não. Graças a Deus, não, porque não é assim que funciona a vida. Você entende? Agora, o que, que eu posso fazer? Para fazer coisas que eu quero fazer, eu tenho que adequar às realidades que me comprimem, digamos assim. Certo? Por exemplo, eu tenho que trabalhar para ter uma renda para poder cumprir com as minhas responsabilidades, não só em relação a mim, mas também em relação à minha família. Compreendendo isso, o que, que dá para fazer? Ah, não dá pra fazer isso, mas eu queria muito fazer isso. Então eu tenho que pegar essa questão em relação à minha renda aqui, a minha rotina, o meu tempo e adequar de modo com que eu consiga cumprir com que essa outra coisa venha acontecer. É assim que é a vida, pô. Pesos e contrapesos. A gente vai jogando aqui, vai jogando pra cá, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. O fato de vocês terem limitadores na vida não é pra tolher a sua possibilidade quanto ser humano, pô. Você nasceu pra poder conquistar, pô. Pra poder expandir. Eu não tô falando isso aqui papinho de coach, não, pô. Vocês sabem que, pô, não estamos aqui pra isso, né? Estamos aqui pra trocar ideia. Mas é principalmente pra você compreender que dentro das suas possibilidades e capacidades, você tem que fazer alguma coisa. É isso. É isso que eu percebo. Você entende? Porque a vida, ela vai jogar a gente nas circunstâncias, mas a gente também não pode ser aquela coisa que parece uma peteca, né? A circunstância que leva a gente pra situação. E a gente vai jogando pra um lado, vai jogando pro outro, e a gente não, porra, não dá aquela, pera aí, pô, deixa eu tomar atento aqui diante da minha vida aqui, pra tentar fazer as coisas aqui. Você vai errar. Você, em muitos casos, você ainda assim vai ser levado pelas circunstâncias e pela situação. Tem casos, por exemplo, que você vai ter um problema de saúde que vai mudar toda a rota da tua vida e tudo mais. Mas não é pra você se deprimir diante disso. A gente pode até ficar triste, pode rolar uma merda. Pode, cara, mas assim, como é que a gente se põe à disposição dessas coisas, né? Então, assim, eu quero que Deus abençoe a vida da menina aqui, velho, que dê tudo certo nos projetos de vida dela, que ela consiga realizar os planos delas, que ela consiga fazer tudo que ela quer fazer, tá? Assim como você também. Eu espero que você tenha a sabedoria, a mentalidade para poder fazer as coisas que você pode fazer dentro das suas possibilidades, com todo o seu coração, em busca sim do conceito profundo de perfeição. Ah, dá para ser perfeito? Não dá para ser perfeito, mas vamos procurar a perfeição. Eu acredito particularmente nisso, beleza? Que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer diante da nossa história e pelos outros que estão à nossa volta. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Eu vou tentar me esforçar para que todo dia a gente tenha vídeo novo aqui, beleza? Sobre vários temas, né, moleque? Que é a nossa pegada. Tamo junto.